Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. E já vai preparando aí, chama a família, chama os amigos, as coleguinhas, faz a pipoquinha para assistir o podcast com a Janete Souza. Sabe por quê? Hoje eu tenho alguém muito especial para falar conosco, daqui de Governador Valadares. É o doutor Aloísio Proba, alergista. Tudo bem, doutor Aloísio Tudo Proba? bem, Seja muito bem-vindo. muito obrigado pela Eu oportunidade. Eu que agradeço, né, gente, que ele vai falar de um assunto que todos nós precisamos, né, ficar assim ligadinhos, antenados. E para começo de conversa, doutor Luísio, o que são alergias e por que elas acontecem? Bom, as alergias, elas acontecem por é um mecanismo de reação exagerada do organismo. As alergias, normalmente, o organismo, geneticamente, ele já tem uma predisposição que é herdada para formar uma quantidade maior de anticorpos. Esses anticorpos, que é uma classe especial, que é chamada IgE, elas, essa IgE, ela identifica alguns antígenos que são proteínas diferentes, elas aumentam e se especificam contra esses antígenos, e a pessoa, quando tem contato com essas proteínas, aí elas vão passar a ter uma reação que deveria ser uma reação natural, só que é uma reação exagerada Ah, pelo excesso de anticorpos de alergia contra uma proteína específica. sim, entendi. E é possível você prevenir essas alergias antes delas aparecerem? Não. As alergias, elas só são tratadas, prevenidas, medicadas depois que elas se manifestam, tá? Enquanto que, por exemplo, tem pessoas que têm uma IgE total elevada, tem uma IgE específica para alguma proteína um pouco elevado, mas não tem sintoma nenhum, Ah, sim. então não tem como tratar. Não, Compreendido. a gente só trata depois que existe a manifestação. Depois que aparece a alergia, aí começa um tratamento. Depois que tem uma manifestação, aí sim, a gente inicia um tratamento de prevenção, tem tratamento, tem medicamentos de acordo, que são vários tipos de alergia. Então, né, alguns casos a gente consegue fazer até um tratamento para bloquear esse anticorpo específico para essa Olha proteína, que importante, né? que são a chamada imunoterapia. Identificou uma proteína que está provocando um sintoma frequente, que a pessoa está tendo contato frequente. Então, a gente consegue montar um tratamento, que é essa chamada imunoterapia, que bloqueia essa proteína, bloqueia esse anticorpo contra essa proteína Para evitar essa alergia. e de forma que no final do tratamento a pessoa já está reagindo como quem não tem alergia. Nossa, que bênção, né? Coisa boa. Mas essa, por exemplo, essa imunoterapia ela funciona muito bem para as alergias respiratórias, para rinite, para asma, a dermatite atópica, Aquela que dá aquele machucadinho na pele. Essa é a as dermatite. picadas de inseto, picada de pernilongo, que dão machucados, e tem pessoas que têm uma alergia muito forte com picada de chamados himenópteros, que é a formiga, abelha e marimbondo. Tem gente que tem até choque anafilático por isso. Perigoso, né? E a gente tem como montar esse tratamento, essa imunoterapia, que a gente consegue bloquear a sensibilidade, de forma que a pessoa depois entre em contato sem ter sintoma nenhum. Não precisa, já nem tem alergia mais, né? Como se não tivesse mais alergia. E a genética influencia nas alergias? Muito, É mesmo. muito, tá? A genética, por exemplo, uma criança que tem o pai tem alergia, a mãe tem alergia, a chance dele vir a desenvolver um processo alérgico é muito grande, porque herda essa tendência a formar uma quantidade excessiva desse anticorpo, essa IgE, que é que provoca as reações alérgicas. Então, existe, quando a gente vai avaliar um paciente com alergia, uma das coisas que é solicitada, existe na família outras pessoas, Ah, quer saber da porque genética. a história familiar de alergia, ela é importante nesses casos. E dentro da casa, né? Você dá um quarto na sua casa, é como prevenir para não ter algum tipo de alergia? Não, a prevenção,
ela só acontece depois que se identifica a Aí sensibilidade. você sabe que o filho, ele tem uma alergia, qualquer coisinha está espirrando ou, né, aquela rinite, tem alguma coisa que pode fazer dentro de casa para minimizar? Minimizar? Antes de fazer isso, o que que a gente precisa? Fazer um teste alérgico dessa criança para identificar qual que é a sensibilidade. Tem criança que vai ter, o mais frequente é ácaro da poeira, mas tem criança que tem essa alergia a mofo, a pelo de animal. Então, dependendo da sensibilidade de cada um, a gente monta um esquema de prevenção para reduzir o contato, de acordo com a sensibilidade de cada um. Não existe uma prevenção generalizada. Sim, é de Ela acordo é, com o ela tipo é de alergia. exatamente, é para a sensibilidade de cada um. Ah, compreendido. A alimentação, ela faz alguma diferença nas alergias, a prevenção de alergias? Tipo assim, ah, eu vou alimentar mais frutas, uma alimentação saudável, ela vai prevenir alergias? Não, Vem da genética mesmo e acontece não. mesmo. O uso de frutas, isso é importante, é uma alimentação é, variada, isso é importante, mas em termos de alergia, ela não tem De influência nenhuma. Luisine, nem nada. Nada. Agora, as crianças e bebezinho amamentando. Aí você entra com alimentação mais tarde. Isso também pode provocar alergia ou não? Pode, a criança pode sensibilizar em qualquer fase. Com alguns produtos. Com o alimento, as proteínas do alimento, elas podem desenvolver esse anticorpo contra as proteínas do alimento em qualquer fase. Tem crianças que iniciam um processo alérgico no primeiro ano de vida, tem criança que inicia o processo alérgico lá com 3 anos, com 7 anos, com 10 anos, na idade adulta. Então não Até na tem, idade adulta? até na idade adulta. Não tem assim, é, qualquer fase pode se sensibilizar. Nossa, é complicado, hein, gente? Tem que estar antenadinha aí, né, doutora Luiz? Muito bem antenado. E a prevenção, por exemplo, uma prevenção que a gente faz, que é importante para a criança, é diminuir a intensidade das reações alérgicas, é o aleitamento materno. O Ah, aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, isso já uma um boa, remédio, é né? uma boa prevenção. Quanto mais cedo, por exemplo, tem crianças que na maternidade elas já tomam fórmula, Sim. toma leite de vaca, ou seja, proteína de leite de vaca. Quanto mais cedo tiver contato com a proteína do leite de vaca, maior a chance de desenvolver alergia ao leite. Olha, interessante, né? E tem pessoas que acham que não, não, leite de vaca é forte, né? Não tem esse mito? É É, forte. porque o intestino da criança e o sistema imunológico até os 6 meses de idade, ele é imaturo ainda. Uhum. Então, a chance de vir a desenvolver um processo alérgico é muito maior. Os alimentos são introduzidos após 6 meses, tá? O leite, o ovo, amendoim, assim, a chance de dar reação alérgica é muito menor. Que bacana, né? Então, o aleitamento materno, gente, é sempre o mais importante, né? O mais indicado. Esquece as fórmulas e tenta amamentar. Ô, doutora Luiz, nós estamos passando por um momento difícil, né? De noite está frio, de dia o calor, é um pouco de poeira. O que que a gente pode fazer para se proteger? Bom, essas variações de temperatura, isso é um estímulo irritante à via respiratória. Nós temos 4 irritantes para a via respiratória. Essas variações de temperatura, o estímulo frio também é um irritante, vento, tá? Também é É irritante. irritante, ventilador, por exemplo, virado para uma criança, tem uma ação irritante na via respiratória. E cheiro forte também tem ação irritante. Os perfumes. Perfume, produto de limpeza em casa, por exemplo, a casa com cheiro de casa limpa, E pode saber que é aquilo, perigoso. aquilo é perigoso e vai à via respiratória. Então, Inclusive, tem uns produtos de limpeza que são muito fortes, né? são muito fortes. É. Então, por exemplo, essas variações de temperatura que acontecem nessa chegada do inverno, isso é um irritante da via respiratória, isso facilita o aparecimento de sintomas, tanto de rinite, tosse. Aí complica, né? Uhum. Nós temos assim, alguns cuidados. Existem alguns cuidados apropriados para quem já sofre das alergias respiratórias?
Tem, tem cuidados, e esses cuidados vai depender do que a pessoa é alérgica. Ah, Então, a gente precisa de um exame, um teste alérgico, identificar. identificou qual que é a sensibilidade da pessoa, aí tem cuidados específicos de acordo com essa sensibilidade. Já vai, fazer esses cuidados de acordo ali. Isso. Tem os cuidados específicos para cada sensibilidade, para ácaro, a fungos. Tem pessoas que não têm alergia, só tem irritação na via respiratória, então tem os cuidados próprios para essas irritações. O que Então, nós mais estamos pode continuar. então, o que é importante é identificar a sensibilidade da pessoa. Para estar Qual lá que em é a cima. sensibilidade? Porque a gente age direto em cima dessa sensibilidade, Isso é com importante. cuidados, com medicação e, dependendo da sensibilidade, com imunoterapia, que é um tratamento com vacinas. Então, é importante identificar qual que é a sensibilidade de cada um. Fazer o tratamento adequado, né. É, Nós estamos observando assim também, inclusive tem algumas, propagandas na televisão e tudo pedindo: "Olha o a automedicação, cuidado com a automedicação". Então qual a importância de procurar o alergista e evitar auto se medicar? a automedicação tem um problema muito sério, que muitas das vezes usa-se medicação equivocada, medicação errada, medicações que têm efeitos colaterais muito fortes. Então, por exemplo, tem pessoas que têm quadro de tosse e fica usando corticoide para melhorar a tosse. Toda semana usa uma dose de corticoide. E o corticoide tem um monte de efeito colateral. Ou Então, por isso que é importante a gente identificar a sensibilidade de cada um e montar um tratamento importante, não automedicar, porque com o tratamento, são tratamentos que não têm efeitos colaterais, a gente usa drogas, medicações que podem ser usadas o tempo que for necessário, sem nenhum problema, tá? A recomendação da medicação e os cuidados com a medicação, isso o médico precisa orientar isso para que o tratamento seja um tratamento só de benefício, sem malefício. sem efeitos colaterais, né. Agora essa imunoterapia, ela pode ser preventiva? A imunoterapia, o que que ela faz? Ela previne porque depois de um certo tempo de tratamento da imunoterapia, a pessoa já não está mais com a sensibilidade de alergia, ou seja, ela vai parando os sintomas e para as medicações. No final do tratamento, ela está reagindo como quem não tem alergia e não tem mais nem sintoma nem medicação. E essa imunoterapia também, ela é tão segura e não tem efeito colateral nenhum. A gente faz um período mínimo de 2 anos, essa imunoterapia, São as vacinas? são as vacinas de alergia. Uhum. E faz esse tratamento e não tem efeito colateral nenhum. Ela é tão segura que, por exemplo, existem mulheres que estão fazendo o tratamento de imunoterapia, engravidam, continua o tratamento da mesma forma, Que de bom, tão seguro que é de tão seguro que é. Que esse, bom, né. esse tratamento. Então o papel das vacinações, ele é de uma proteção coletiva. Essa, não, essa vacina imunoterapia, É, essa não, a imunoterapia é proteção individual. individual. As vacinas para as doenças imunopreveníveis, aí sim, aí é uma proteção coletiva, porque uma pessoa que toma uma dose de vacina, automaticamente ela vai neutralizar esse micro-organismo, que é o da vacina, e não vai disseminar isso para outras pessoas. Então, tem uma proteção coletiva. Entendi. Agora, doutor Luísio, por que que as pessoas estão com uma resistência em tomar vacina da gripe? Você vê que não conseguiu bater a meta, né? Tem vacina sobrando, estão oferecendo, colocando vacimóvel na rua para tentar vacinar, e mesmo assim ainda está acontecendo essa resistência. Depois da Covid, houve uma quantidade enorme de informações equivocadas, tendenciosas contra a vacina. Então, criou uma barreira contra a vacina que não existe. As pessoas precisavam se
informar com as pessoas que têm conhecimento sobre isso. Sim. Pedir informação e não ficar olhando em rede social, na internet. Tem muita informação Olha, equivocada. eu escutei até uma senhora falando, não, já não pode tomar essa vacina. Depois da vacina do Covid, o número de câncer aumentou. Depois da vacina do Covid, os infartos aumentaram. Eu É, falei, gente, vamos procurar informação. pois é. Isso tudo processo. Aqui, se você for fazer um estudo mesmo, estudos científicos que fizeram na cardiologia, mostra que essa informação é equivocada. Equivocada. É equivocada. Pois é, porque a vacina é tão importante, né? Ué. Essas vacinas, por exemplo, a vacina, o que ela faz no seu organismo? Ela te protege contra determinados bactérias e vírus que a consequência da doença é muito maior. Você tomar uma vacina não tem consequência nenhuma. Às vezes tem uma reação leve, uma reação Que vacinal, dura mais. mas que é coisa mínima. Em comparação com a patologia, as consequências que a doença poderia causar é mínima. Não tem Graças a Deus, né? É importante tomar essa vacina, é importantíssimo. importante manter o calendário. Olha bem, nem as mães de criança da primeira infância não estão levando as crianças para vacinar. Não, tem uma falha muito grande. Não tem? Está existindo uma falha muito grande de vacinas. Inclusive, tinham doenças que estavam Erradicadas? erradicadas e começaram a aparecer um caso aqui, outro ali, paralisia infantil, que é a poliomielite, Você vê, a gente não ouvia falar mais. Depois Pois. sarampo, sarampo, teve casos. isso, ou seja, e doenças que têm uma consequência às vezes muito séria. Verdade. Agora, os idosos, as grávidas, os imunossuprimidos, eles precisam de vacinas específicas? Não. São as mesmas vacinas. Os idosos têm as vacinas que estão indicadas para os idosos. A vacina de gripe, a vacina pneumocócica da pneumonia, tá? A vacina para o vírus essencial respiratório, vacina da hepatite B, todas estão indicadas no idoso. Na grávida, a gravidez causa uma discreta imunossupressão no organismo da mulher. Então, são algumas vacinas que são indicadas. A tríplice acelular, a vacina de gripe e a vacina de hepatite. Tá? As vacinas que contêm vírus vivo atenuado não está indicada na grávida nem nos imunossuprimidos. Esses não podem usar. Que tem, por exemplo, o vírus vivo. Só que atenuado, ele não... Porque tem, por exemplo, alguns tipos de vacinas. Por exemplo, a febre amarela, o tríplice viral, esses têm vírus vivo atenuado. Então, na grávida, no imunossuprimido, esses não estão indicados. Ah, sim, compreendido. Tem a indicação de vacina na grávida, tem indicação, são essas três, tríplice celular, B e gripe. Tem algumas vacinas, por exemplo, pneumocócica, meningocócica, essas só está indicado num caso especial, por exemplo, se tiver uma epidemia de meningite, aí a grávida pode tomar essa vacina de meningite para se proteger. Protege ela e o E a filho, criança e o filho. tá? Mas no normal, a grávida são só essas três vacinas. É complicado, né? Precisa estar bem atento para não dar bobeira, né? E ficar aí sem tomar as vacinas. Agora, por exemplo, eu tomo vacina, aí eu dei alergia para a vacina. Com o passar do tempo, eu posso voltar a tomar essa vacina? Aí você tem que saber o seguinte: existem duas coisas. Existe a alergia aos componentes da vacina, existe a reação vacinal. Tem gente que toma vacina, fica no local, fica um pouco vermelho, coçando. Isso não é alergia da vacina. Só está contraindicado para quem tem uma reação leve da vacina, teve uma febre, uma dor no corpo. Isso não é contraindicado. Se tiver que fazer um reforço, precisa de fazer. Quem teve uma reação grave com vacina, anafilaxia, um choque anafilático, tomando a vacina, aí sim, aí não é recomendado refazer uma próxima dose. É a única situação. As outras todas, a gente consegue controlar a situação
se é um benefício, o benefício é maior do que o risco de uma reação grave. Sim, Em reações brandas, pode ser reaplicado, sim. sim. Agora, doutora Luísio, tem vacinas que o SUS não oferece. Uhum. E consegue essas vacinas facilmente aqui em Governador Valadares? Todas têm. Que bacana. Lá no seu consultório, na sua clínica, o senhor oferece essas Tem vacinas? todas as vacinas. Olha, gente, quem Todas. precisar procurar a doutora Luísio Probo, vocês vão encontrar as vacinas. Tem todas as vacinas que estão disponíveis no Brasil, nós temos todas elas lá na clínica, tá? Que tem algumas que não Estão disponíveis ainda? na rede pública não está disponível aí. Aham, sim. Mas Mas consegue facilmente vacinar, é acessível, né? Todas. Essa vacina, todas elas. direitinho, Uhum. para a criança não ficar, né, à mercê de algum tipo, né, de doença. E aí, uma coisa que as pessoas precisam prestar atenção, que é o seguinte, que é o mais focado é o calendário vacinal infantil. No primeiro, no segundo ano, ali tem uma série de vacinas. As mães normalmente estão muito atentas a esse calendário infantil. Mas existe também um calendário vacinal do adolescente, Esquecem de. existe Sim. o calendário vacinal do adulto, existe o calendário vacinal do idoso. Olha Então, que informação relevante, gente. todas as faixas etárias existem um calendário vacinal igualzinho ao que tem, E que precisa né? ser seguido. Precisa ser seguido para quê? Para que se faça uma prevenção, uma proteção para evitar doenças infecciosas. Olha, é importante, muito importante, né? Agora, a vacina da meningite, ela só pode ser dada a primeira dose quando a criança tiver 3 meses? Uhum. A partir dos 2 meses ela já está liberada, mas normalmente a gente faz nos 3 meses, faz a primeira dose, até os 3, com 5, faz o Eu reforço. estou perguntando, doutora Luiz, porque infelizmente o meu filho, com 2 meses e 10 dias, ele contaminou, né, da meningite hemófilis bacteriana. Uhum. E ele foi observado na época, cuidado pelo Dr. Fausto Fernandes Coutinho e Dr. Alídio Romaidan. Então, assim, foi uma luta muito grande. Ele tinha 2 meses e 10 dias, a gente não achava que ele não fosse escapar. Mas graças a Deus ele escapou. Hoje ele está com 26 anos, mas com sequelas bem severas. Né? Ele alimenta por sonda, Uhum. já chegou, né, na sonda gastro, queimou o nervo óptico e, né, é cadeirante. Então, assim, eu gostaria de deixar bem claro para as mães, se você não está atenta, comece a ficar, porque é muito sério, gente. Precisa manter esse calendário da vacinação em dias. Não é isso, doutora Luísio? Que é a prevenção de uma quantidade de patologias que podem causar sequelas, que algumas levam até a morte. E previne todas essas doenças. Por exemplo, se eu me dizer com 26 anos, 26 anos. ela teve a meningite pelo hemófilos, né? Sim, hemófilos Por bacterianos. exemplo, foi a época que estava começando a vacina de hemófilos. Não, o hemófilos ainda circulava. Hoje em dia, era o principal causador de meningite, era o hemófilos. Era o hemófilo. Hoje em dia, praticamente não existe mais meningite por hemófilos. Graças a Deus. Por causa da vacina, essa vacina que foi sendo aplicada. Depois liberou um pública, SUS também, né? Na rede pública, ou seja, essa aplicação da vacina para a maioria da população, o que ela faz? Ela bloqueia bloqueia esse patógeno, não consegue mais, praticamente não tem mais meningite por hemófilos. Graças a Deus a gente quase nem ouve mais, né, falar. Mas é uma situação assim que você tem que estar sempre atento, né, a este calendário de vacinação. Mas agora nós vamos falar de um outro assunto que está muito em evidência, é muito importante e vocês precisam ficar atentos. Nós vamos falar sobre a herpes zoster. E a pessoa mais indicada para conversar conosco, né, doutora Luísio Proba. E eu já vou começar perguntando, doutora Luísio, qual é a diferença do herpes zoster com o herpes comum? Tem uma diferença? E qual é? Tem uma diferença muito grande. É mesmo? Qual que é? O herpes, por exemplo, herpes labial,
Isso é um tipo de herpes, chamado herpes simplex vírus. O herpes zoster é provocado pelo vírus da catapora. Da catapora? É o varicela zoster, que chama. Gente, Então, a pessoa, quem tem herpes labial, tem herpes genital, é um tipo de vírus. O da herpes zoster é outro tipo de outro vírus, tipo de vírus. que é o vírus da catapora. Então, as pessoas que têm herpes zoster, o que acontece? Teve catapora na infância, esse vírus, que ele migra para um gânglio nervoso e ele fica latente, como se estivesse adormecido lá dentro desse vírus, desse gânglio, e fica a vida toda. Em situações que começam a diminuir um pouco a resposta imune, aí ele reativa e desse gânglio ele pega um ramo nervoso, um nervo, e inflama esse nervo todo, rompe a bainha do nervo e vai até a pele, formando lesões na pele, bolhas na pele, por uma reativação. E quando ele chegar a formar essas bolhas, ele já danificou o nervo. Já danificou o nervo. Ai, meu Deus. Que ele pega um gânglio, o gânglio é onde a conexão do nervo. Então ele corre pelo esse nervo, vai rompendo a bainha, provoca uma inflamação nesse nervo, que é a neurite, e forma lesões na pele. Essas lesões, essas bolhas que formam na pele, ali tem o vírus da catapora. E por que a herpes zoster aparece mais em pessoas mais velhas? Exatamente porque após os 50 anos existe uma redução da resposta imunológica, que é natural, que é chamada imunossenescência. À medida que vai envelhecendo, a resposta imune, a tendência é ir reduzindo, e à medida que vai reduzindo, esse vírus tem a capacidade de se reativar. Reativar, ele replica, multiplica, corre o trajeto desse nervo, inflama o nervo e migra até a pele. Nossa, é preciso ficar atento, né, doutor Luísio? E os primeiros sintomas do herpes zoster? Normalmente, os primeiros sintomas geralmente começa com uma dor local, às vezes um prurido, coceira, ardência, sensação de queimação no trajeto do nervo. O lugar mais comum de herpes zoster é no tronco, tá? No tórax, no abdômen. É porque eles ficam nos gânglios dos nervos, lá na coluna. Então é o lugar mais frequente. Mas acontece em qualquer parte. Pode acontecer, por exemplo, um herpes zoster grave é o herpes oftálmico, que ele pega o nervo oftálmico, ele fica no gânglio do trigêmeo, vai no nervo oftálmico e provoca lesões do olho até em cima da cabeça. E tem pessoas que é tão grave que ele agride o nervo óptico e leva a cegueira. Uma perde visão por causa do herpes zoster. Por causa do herpes zoster. Agora, o herpes zoster sempre acontece de um lado do corpo. Ele nunca vai acontecer nos dois, porque ele só fica num gânglio. Por exemplo, num gânglio do lado direito, ele vai pegar só o tórax do lado direito. No gânglio do nervo trigêmeo, ele pega o nervo oftálmico só de um lado. As lesões sempre elas são medianas. É só de um lado. Só de um lado, não atinge o outro. Pois é, e como a gente está ouvindo falar muito, né, sobre esse tipo de herpes, já tem vacina? Existe uma vacina. Há alguns anos atrás tinha um tipo de vacina que chamava Zostavax, que era uma vacina que tinha era de vírus vivo, uma eficácia de 68%. Foi aplicado durante o período, parou. Agora nós temos, de 3 anos para cá, tem uma vacina que é muito mais eficaz, tem uma eficácia de 90% para prevenção. Bom, graças a Deus. Tá? Que ela chama Shingrix, que é o nome dessa vacina, a vacina para herpes zoster. São 2 doses. Toma uma dose, depois de 2 meses, toma um reforço, está protegido durante 10 anos. Nossa, que importante! E está indicado para pacientes acima de 50 anos. Por quê? Acima de 50 anos começa a resposta imune, começa a ter um decréscimo natural, a imunossenescência.
Então, está indicado para pacientes acima de 50 anos, ou então a pacientes acima de 18 anos, pacientes que têm alguma doença autoimune, paciente que tem alguma imunodeficiência, tem uma resposta imune mais baixa, ele Sim. está indicado acima dos 18 anos. E se, por exemplo, tem pacientes que chegam lá com 35 anos, que teve um quadro de herpes zoster. Novo, né? Aí a gente faz o tratamento do herpes zoster. O tratamento a gente usa, e quanto mais rápido o tratamento, menos consequência vai ter. Se pega numa fase inicial, a gente usa antiviral, tem um antiviral específico para herpes zoster, tem todos os cuidados. Passou 6 meses depois de um episódio de herpes zoster, aí está indicado a vacina. Toma uma dose, espera 2 meses, toma a segunda dose para prevenir, para não acontecer isso novamente. Então, doutor Aloysio, a pessoa que já deu herpes zoster, ele pode tomar a vacina? Pode, não pode, deve. É mesmo? Ele corre risco de repetir? Tu corre o risco de repetir. Então, teve um episódio de herpes zoster, aguarda o período de 6 meses e toma a vacina. Toma a primeira dose, espera mais 2 meses, toma a segunda dose. Pronto, ali está protegido. Efeito colateral nenhum? Não. Ai, que bom. Aí a gente fica Efeito muito aliviado. colateral da vacina, às vezes um pouquinho de dor no local Somente. da aplicação, mas é uma coisa muito localizada. O SUS já tem essa vacina? Não, Ainda não, né? ainda não. Não. SUS não tem aí. Ah, sim. E essa vacina, ela elimina completamente o risco de desenvolver o herpes? A eficácia dela é de 90%. Ah, então elimina. 90% é muito bom. 90%. E, por exemplo, escapuliu nesses 10% é uma coisa muito branda. É verdade. Muito branda. Haja Porque está visto, muito. Porque assim, você tem células de defesa, linfócitos T, que são células de defesa, você tem anticorpos contra esse vírus. Então, se ele começar a replicar, todas essas células e esses anticorpos já vão ali neutralizar o vírus. Isto, que bom, nossa, é muito bom. Uma vez que a pessoa já deu herpes ou se está com dor, tem alguma coisa que possa aliviar um pouco essa dor? Aí tem o tratamento, porque tem essa neurite pós-herpética, que pelo vírus ele provocar uma inflamação no nervo, uma lesão nesse nervo. Então, às vezes, mesmo recuperando das lesões da herpes zoster, fica uma dor, uma queimação no local, que é a chamada neurite pós-herpética. Isso tem que ser tratado, tem tratamentos específicos, tem medicação que a gente usa, que são usados, tem, inclusive, a indicação é feito tratamento no neurologista, tem mestre de dor, que é feito para alguns quadros, tem que fazer um bloqueio do nervo quando a dor é muito persistente, mas tem como ser feito um tratamento. E este bloqueio, uma vez que fez, somente uma vez, está pronto, resolveu. Esse bloqueio, mas ele dá um alívio rápido. Nossa, importante, muito importante. É contagioso? O herpes zoster é contagioso? Nas lesões de herpes, nas bolhazinhas que faz na pele, ali tem o vírus da herpes. Então é o vírus da varicela. Oh. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque ali... Mas é assim, não tem uma contagiosidade muito intensa, não. Evitar usar a mesma toalha que a pessoa usou. Não, por exemplo, quando tiver, tem que cuidar daquelas lesões ali e evitar o contato com outras pessoas. Quais são as orientações que o senhor daria para prevenir o herpes zoster? Tomar a vacina. Olha, gente, tomar a vacina. Não tem outra, né? Não tem. A única forma que tem de prevenir é usar a vacina, que aí você já monta seu sistema imunológico, células, anticorpos de defesa, especificamente contra esse vírus. Se esse vírus que estava num gânglio replicar, essas células já estão todas aptas para reagir contra ele. Agora, quem quiser hoje ir lá na sua clínica e tomar a vacina do herpes zoster, ela vai encontrar? Vai encontrar. E seja muito bem-vindo, né, doutora Luiz? Porque vai aliviar, hein, gente? Evitar uma dor. Doutora Luísio, nós estamos chegando finalmente do nosso bate-papo. Então, eu gostaria de deixar aberto para o senhor dar uma mensagem para as pessoas.
sobre a vacinação, a importância da vacinação? É, as vacinas realmente elas têm uma importância fundamental na população, tá? Eh, o uso frequente, cumprindo um calendário vacinal, isso reduz muito a circulação de vírus, de bactérias na comunidade, e isso acaba reduzindo muito o número de doenças, de sequelas, de consequências às vezes graves. Então, essa vacinação é frequente e orientada, ela tem um benefício muito grande não só para a pessoa, mas para a própria família e para a comunidade em geral. Pessoal, não deixe de vacinar. Procure a clínica doutora Luiz de Prova, vai tomar a sua vacina para você ficar em dias e com o seu cartãozinho todo organizado, né, doutora Luiz? Só pode falar o endereço, doutora Luiz, da sua clínica? Rua Israel Pinheiro, 2021, próximo ao Colégio Editorula. Olha, gente, de fácil acesso, hein? Então fica aí o meu recadinho para vocês, o recadinho da doutora Luiz de Prova, e nós esperamos vocês lá para tomar a sua vacina, ok? Muito obrigada a todos vocês, um grande abraço, um beijo no coração. Tchauzinho, até o próximo pod.